Vamos lá para mais uma excelente gravação. Para mais uma excelente gravação. E olha, você pagou para esse conteúdo. Você fez um Pix, só entra aqui quem fez Pix ou passou cartão, não tem outra escolha. Então você fez isso, você entrou aqui dentro e olha, eu sou um cara bem sincero, bem direto ao ponto, tá? Eu não faço conteúdo alheio. Eu não faço conteúdo alheio, eu não gosto de ficar produzindo conteúdo hoje, graças a Deus eu gosto muito. Mas eu não gosto de perder meu tempo, tá? Então não faça com que eu perca meu tempo e você perca o seu precioso tempo. Se você tá aqui, só fechar a janela aqui rapidinho. Se você tá aqui é porque existe um propósito, mano. É porque tem um objetivo. Eu acho bem provável que o seu lançamento esteja cagado. Então, se você tá aqui, é com o objetivo de aprender, mano. Então, simplesmente aprenda, velho. Outra coisa, o mercado digital, muitas pessoas estão acostumadas com coisas que eu não vou fazer. Muitas pessoas estão acostumadas com eu lhe entregar o mapa mental, não vou entregar porra nenhuma. Vai ser um conteúdo totalmente diferente do que está sendo posto aí no mercado. O mercado está tentando simplificar muitas coisas para você. Só que desde o princípio do mercado digital, as coisas eram difíceis. Não se tinha informação, tudo pronto, de bate pronto, cada botão. Não se tinha. Era tanto que no mercado, no início, muitas pessoas falavam: Ah, eu sou. Cara, não esqueci o nome da palavra agora. Esqueci o nome da palavra exata. Eu sou autodidata. Não, mas eu sou autodidata. Não, mas eu sou. Hoje em dia, tá mais ninguém autodidata nessa porra. Tá todo mundo só querendo as coisas simples, querendo tudo pronto, quer fazer um lançamento. Meu, pessoal, vocês estão perdendo o fio da meada. O mercado digital tá perdendo o fio da meada. Então aqui só vou dizer o que você deve fazer e você vai ser inteligente e voltar à origem, à essência. Eu acho que Jorlan tem a essência do mercado. Jorlan tem a essência do fisiculturismo, né? Eu acho isso bacana, acho isso da hora. Então acho que eu carrego um pouco da essência do mercado digital. A essência do quê? Da raiva, do não dormir, do produzir em excesso, do fazer mais que o normal. Essa é a essência da parada. Então carrega essa essência dessa porra. Para de querer tudo prontinho, tudo pronto e para de culpar os outros. Acho que esse é o melhor início de vídeo que eu já fiz. Sem sombra de dúvida. É o melhor início de vídeo que eu já fiz. Então, eu vou ser bem direto ao ponto aqui. E eu não tô sendo grosso. Eu só tô sendo direto ao ponto. Então, não fica ofendido ou magoado. Acho que essa palavra aqui, muitas pessoas que eu já trabalhei devem escutar. Porque hoje está todo muito mimizento. Muito. Presta atenção no que deve ser feito. Escuta. Pega você o seu lápis, a sua caneta para aprender isso aqui. Isso aqui é barato. Mas não quer dizer que o conteúdo é raso. Outra coisa, eu não. Isso é o que eu estou falando para você aqui agora, que você comprou e você quer ter resultado. Então eu vou ser bem direto ao ponto. Mas eu não gosto de facilitar o entendimento das coisas que eu digo. Eu não gosto de ficar tentando facilitar muito para quem topo de funil. Eu não gosto. Então se você não aprendeu, você pausa, pesquisa, se vira e não tente suporte. Aliás, tente, né? Não posso dizer isso não, porque todo produto tem que dar suporte, né? Mas isso aqui tem que dar. Então, faça o suporte que eu vou responder. Fechou? Então vamos lá. Qual que é o conteúdo de hoje? É uma fórmula, e realmente é uma fórmula, você vai perceber isso. Simples para você começar a ter mais conversões em seu lançamento. Vitor, você falou que é uma fórmula? É uma fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula é audiência certa, mais crença, mais doutrina, igual a maior faturamento, com menos investimento. Isso aqui é sério. Então, a gente vai falar sobre audiência certa, vai falar sobre crença e vai falar sobre doutrina para ter maior faturamento com menos investimento. Isso aqui é um cálculo matemático com relações diretas. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre cada um dos tópicos. Eu vou falar por que eu estou falando sobre isso. E eu não vou escrever para você, não vou criar mapa mental. Não, se vira. Eu tô falando, escuta, pô. Só isso, e faz. Não perca o seu tempo, porque eu não tô perdendo meu tempo. Fechou? Então, executa essa porra. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. Audiência certa. Qual que é o ponto de audiência certa que eu quero que você aprenda aqui?
No mercado digital, muitas pessoas estão passando por diversos problemas. Quais são os principais problemas que eu vou falar aqui? O problema é que o pessoal não está tendo a sagacidade de fazer o estudo de mercado correto. O pessoal está tendo preguiça, está tendo... Essa é a verdadeira palavra. Deixa eu só ver se está gravando. Mas essa é a verdadeira palavra. Deixa eu ver se está gravando aqui. Olha aí. Está gravando. O pessoal está tendo preguiça de fazer isso. Mas isso o quê? O pessoal está tendo preguiça de entender sobre público. Lembra que há tempos atrás teve um cara chamado Conrado Adolfo. Eu acho que ele está no mercado ainda, eu acho que ele vende ainda. E ele falava método dos 8 P's, e um dos P's era público. Então ele entregava algo pronto para você poder pesquisar sobre o público e você entender sobre a audiência. O pessoal hoje está com preguiça de fazer isso, de preencher mesmo, colocar. Meu público é tal pessoa que tem essa dor, de documentar. Então as pessoas estão com essas informações na cabeça e não estão colocando em documento. Pessoal, isso aqui que eu estou falando é muito sério. Esse conteúdo aqui está sendo gravado no momento que eu estou scriptando um protocolo chamado de protocolo de demanda reprimida. Não me procure isso depois, talvez eu venda. Mas é porque realmente é um pouco complexo. Mas depois eu posso fazer uma aula só sobre isso. Para ter o mesmo preço. Mas olha, aliás, o primeiro passo desse protocolo é eu ter acesso, só para vocês entenderem, a nível de conhecimento. Muitas das vezes eu sou contratado para tocar um setor dentro da empresa. Então, o setor comercial, eu tenho expertise. Setor de copy é o que eu mais domino hoje no mercado digital. Setor de lançamento, que já tem um copyright. O setor de perpétuo, então, eu ajusto e ou eu crio do zero, ou eu presto o serviço para você, a minha empresa, né, chamada de classe A, presto o serviço para você para que você tenha mais resultado naquilo, entendeu? Então, nesse projeto em específico, eu fui contratado para fazer o protocolo de demanda reprimida. O que é o protocolo de demanda reprimida? É basicamente o que eu vou entregar aqui para vocês, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque para ter mais resultados, você tem que entender quais são as dores atuais do público, agora, o que é que o público está passando agora. Quais são as soluções que estão sendo mostradas para ele agora, nesse exato momento. E aí você faz uma pequena pesquisa, tá? Para que você entenda. Então, o pessoal está com preguiça de fazer isso. Isso é atualmente, pessoal. Estou falando 2024, dia 7 de dezembro. O pessoal está com preguiça de fazer isso. Então, quando eu entrei no projeto, esse projeto, pessoal, vai ser investido de 100 mil reais. 100 mil reais. Desses 100 mil reais, 80 mil reais é só em captação. Então, quando eu entendi a ideia do projeto, eu pensei, opa, isso é foda. Eu pensei, opa, 80 mil reais em captação é porque eles estão considerando que o pessoal do orgânico não vai para esse lançamento. Então, quando eu peguei o projeto, eu já sabia, pô. Por quê? Porque é muito normal. Esse problema é muito latente, é problema atual. De um projeto grande, que é para colocar 200 para ver se volta 300. Inclusive é um SaaS, né? Então, é 300 e a previsão é que durante os próximos anos, pelo menos 50 mil desse público. Isso é previsão de SaaS, tá? Então, o primeiro ponto que eu perguntei foi, vocês têm alguma base da inteligência? Vocês têm algum processo de documentação que consiga? O pessoal falou, não temos. Aí o cara falou, não, eu tenho. Mas é de 2 anos atrás. Aí me pegou, pô. 2 anos atrás, o público tinha uma dor que não tem hoje. 2 anos atrás, eram apresentadas soluções que hoje já não são mais apresentadas. 2 anos atrás, o pessoal tinha comprado certos produtos que hoje já não comprou mais. Então, você ter o conhecimento do público é mais atual do que nunca. Ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque essa é a parte chata. E essa parte chata que você está aqui para descobrir. Você comprou isso aqui para entender a parte chata que gera resultado. Porque a parte chata é que ninguém tá pagando o preço dessa porra para fazer. Aí vem a público e fala que o lançamento morreu. Ah, lançamento, ninguém mais quer participar de evento, ninguém mais... Isso é princípio, pô. Isso é princípio, pô. Sempre o pessoal vai querer participar de evento. Sempre. Tá? Então, esse é o principal ponto. A audiência certa é a audiência atual. Quais são os elementos de uma audiência certa? Eu não vou colocar aqui as perguntas que você tem que fazer, não, tá? Eu vou colocar aqui a audiência certa para você vender qualquer coisa que você quiser no seu lançamento. Esse é o foco. Qual que é a audiência certa? A audiência certa são pessoas que são críveis. E também são frustradas.
Pessoas que ainda acreditam estão frustradas com aquilo. Pronto, essa é a audiência certa. Vitor, onde é que eu encontro essa audiência certa? No seu próprio público. Pode ter certeza, as pessoas que lhe seguem, as pessoas que olham o seu conteúdo, as pessoas que compram de você, elas acreditam no que você tem a dizer, elas acreditam no seu produto, elas acreditam no seu mercado, e elas são pessoas que muitas das vezes são frustradas, que não têm um tal resultado que elas tanto querem. Então isso é muito comum. Isso é muito comum. Entendeu? Então a audiência certa sempre vai ter esse viés. Além de que, poder aquisitivo, que é o quê? Pessoas que podem pagar para ter aquilo. Pessoas que podem pagar para ter o que você está falando. Então isso é muito comum. Poder aquisitivo é muito comum, tá? Só que o poder aquisitivo pode ser muito relativo, tá? A audiência certa. Qual é o outro elemento da audiência certa? É a pessoa ter uma dor, mas não é uma simples dor, é uma dor latente. O que é uma dor latente? Que dói todos os dias. Só que talvez ela não perceba. Aí é que vem um ponto que é muito interessante. Quanto mais você fala que entende do problema, mais do que o próprio público, ele olha como referência. Pronto, tá aqui a fórmula da autoridade. Dá pra fazer outro conteúdo só sobre isso. Todo mundo fica, como eu tenho que ter mais autoridade? Tenho que vestir blazer, tenho que colocar um paletó e uma gravata e... Esse mercado me cansa às vezes, mano. Mas não é isso. É você demonstrar que entende mais da dor do que o seu público. Porque experiência, know-how, ela é exalada. Você exala isso. Você cheira. Não tem como você comprar isso com blazer. Não tem como você comprar isso com carro. Não tem como você comprar isso. Resultado é resultado. Tem que ter. Eu tenho meu resultado, graças a Deus. Você deve ter o seu. Você vai aumentar o seu agora. Então tem que ter isso. Uma dor latente. Uma pessoa que acredita que ainda consegue ter resultado e uma pessoa que é frustrada. Tá? E o poder aquisitivo. Existem outros elementos que são principais, que é o que essa pessoa tentou, o que essa pessoa pensa. Mapa da empatia. Pesquisei no Google. Mapa da empatia. O que ela vê, o que ela escuta, o que ela pensa, o que ela acredita. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Segundo ponto é crença. Eu vou dar um apanhado de tudo, depois eu vou ser mais profundo em cada um dos termos, tá? Segundo ponto é crença. O que é crença? É quanto mais as pessoas acreditam naquilo que você está vendendo. Se eu tiver, eu vou falar um caso bem diferente que eu trabalhei. Eu escrevi uma copy uma vez para Birubiru, pô. E era uma casa de aposta. Na época Betfiel, eu acho que não vingou, não sei. Na época era a Betfiel. Então qual que era o sistema da Betfiel? Muitas pessoas estavam descrentes com apostar, não acreditavam mais. E muitas pessoas estavam descrentes no Corinthians, pela época que o Corinthians estava. Então era difícil escrever a copy. O pessoal não acreditava nem que o Corinthians ia ganhar, e nem que depois que ela fizesse a aposta, ela iria ganhar a aposta. Então são duas crenças que eu não tinha. Então, tem que fazer alguma coisa que tem que comunicar com a forma que ele acredita de novo. É mais fácil você gerar uma crença no público que o público já tem. É só você elucidar. Mas você fazer que o público acredite é muito difícil. Não é fácil. Não é tarefa fácil. Deixa eu ver se tá gravando aí de novo, rapidinho. Vou só ver se tá gravando aqui, rapidex. Tá gravando ainda. Mas você fazer com que o público acredite não é tarefa fácil, tá? É muito difícil. Sério mesmo. É muito difícil. Então você tem que fortalecer a sua crença. Então qual que é a sua crença hoje? Pessoal, muitas das vezes o projeto não tem isso, tá? Eu sou um cara que meu principal serviço e a minha principal criação de conteúdo é sobre copy. Então o que é que eu preciso que o cara entenda? Qual que é a crença que ele tem que ter dentro dele? É que uma melhor copy vai fazer com que eu venda mais. Pronto, essa é a minha principal crença. Já era. Fechou? Quanto mais pessoas acreditarem nisso e tiverem no meu perfil, mais eu vendo. Fica claro? Eu simplifico a minha comunicação com base em um pilar, uma crença. Agora, doutrina. O que é uma doutrina, Vitor? Doutrina é o quê? É você... Não é manipulação. Manipulação não existe. Manipulação no mercado digital não existe. Existe um sistema chamado de eutagogia. Eu aprendo o que eu quero. O mercado digital é assim. Existe pedagogia e andragogia. Andragogia é ensinar aos adultos, pedagogia é ensinar às crianças. E eutagogia é quando a pessoa que já tem mais idade, né? Mais ou menos ali 15, 16 anos, ela diz o que ela quer aprender. Mercado digital é isso, eutagogia. Eu digo o que é que eu quero aprender.
Eu quero aprender sobre copy. Eu quero aprender sobre lançamento. Eu escolho. Eu escolho. Então, doutrina, você não vai manipular ninguém, porque as pessoas escolhem o que é que elas querem. A questão aqui é, elas já estão lhe escolhendo. Agora você vai mostrar uma direção. Ele vai doutrinar frente a essa direção. Ela já não escolheu, você não escolheu vir aqui agora. Agora eu vou doutrinar o porquê que você está aqui para ter resultado. Isso é natural, pessoal. Então não acredite que doutrina é uma coisa que eu vou fazer manipulação da cabeça do ser humano. E eu vou... Mano, isso é foda. Pra ser sincero, isso não existe. Se você pensar em fazer marketing assim, não vai ser um bom caminho, tá? Então doutrinação é você nivelar o público para uma direção. Pronto, basicamente é isso. Fechou? Deixa eu ver quais pontos ainda que eu tenho para falar. Sim, mercado de lançamento, isso. Fecha esse conhecimento, agora abre um loop e depois eu vou voltar, tá? Depois eu vou falar de novo melhor sobre audiência, sobre cliente, sobre doutrina. Agora eu vou falar sobre outro ponto, sofisticação do mercado. Vitor, tá cada vez mais difícil colocar pessoas ao vivo. Tá. Isso é uma verdade. Tá. Mas, Vitor, tá impossível de colocar pessoas ao vivo? Não. Thiago Fins fez um lançamento, foi mês retrasado, ao vivo, deu 40 mil pessoas ao vivo. Então as pessoas, elas ainda querem participar do evento. Mas o seu foco não é fazer o pessoal participar do evento, é você abrir looping e fechar looping. O lançamento do Fins foi um lançamento muito bem feito, muito bem estruturado, estratégia brilhante. O que é que ele fazia? Ele abria loops e fechava só no evento. O mecanismo invisível. Pronto, você não sabe o que é, ele não sabia o que era, e o mercado inteiro não sabia o que era. Então o pessoal estava com a expectativa de saber o que é que seria entregue. Agora o lançamento dele foi com uma perspectiva diferente, né? Já foi para vender um produto, sabe? E aí é um lançamento que tem uma comunicação diferente. Porque você já vai vender um produto, você não vai entregar um conteúdo. Então, se você for fazer um lançamento baseado em conteúdo, como o Paulo Nassau faz, o pior ano da sua vida. As chaves da riqueza é o conteúdo, o foco. Outro que ele já fez, que deu muito bom, La Casa Digital, é o conteúdo. As 12 profissões, é o conteúdo. Então, são lançamentos que tem como foco muito mais o conteúdo para depois vender o produto. Do Fins foi o contrário. Foi mais o produto identificar como que é o produto. São lançamentos distintos. Mas os dois têm a mesma pegada, que é, eu vou gerar curiosidade frente ao lançamento que é de vir. Eu vou gerar, entende? Não tem como você já saber daquilo agora. Então tá sofisticado? Não, tá mais difícil conseguir chamar essa atenção do público. Essa é a verdade. Não dá pra fazer um lançamento amanhã, semana do drop. Aí fodeu, pô. Entendeu? Tem que ver o que é que tem dentro do dropshipping, que é algo novo que o meu público nunca escutou antes. O que é que tem dentro do mercado de emagrecimento, que é algo novo que o meu público nunca escutou antes. É isso que eu preciso ver. Emagrecimento na prática. Semana emagrecer na prática. Fica vago, mano. Entende? Tem que fugir dessa bolha. Então, tá mais sofisticado fazer lançamento. As pessoas já participaram de evento antes. Existe uma grande massa da população que nunca participou ainda. Isso ainda existe. Mas o pessoal que é mais crível e é mais frustrado já participou. Que é o público realmente comprador. Então esse público, você tem que ter uma sagacidade maior, entende? Para você construir o lançamento feito para esse público. Não vai ser tão fácil assim. Fechou? Tá mais sofisticado. Boa. Outro ponto que eu não falei ainda que foi o mercado de infoprodutos, as pessoas estão cada vez com menos tempo. Então, lançamento, pessoal, você tem que ter tempo. Você tem que ter uma paciência. Você tem que plantar. Você tem que... As pessoas querem resultado, mano, amanhã. Depois que começaram a difundir conhecimento sobre comercial, as pessoas querem resultado todos os dias. Para que eu vou fazer um lançamento para eu vender uma mentoria se eu posso vender agora? Para que eu vou fazer... Mano, se vocês soubessem quanto que isso não é bem assim. Mas tenham mais tempo para fazer as coisas mais redondas, sabe? Tem esse tempo assim crucial para vocês escreverem a copy, para vocês lançarem com mais convicção. É melhor você fazer, olha que interessante, é melhor você estruturar muito bem o lançamento e ter uma conversão e você repetir, mano, isso aqui é poderosíssimo demais. É melhor você fazer um bom lançamento, estruturar muito bem esse lançamento e lançar várias vezes, com o mesmo esqueleto,
do que você fazer a meia boca e lançar aí. E o pior, o lançamento não começa na captação, ele começa antes, no PPL. Então esse lançamento que eu acabei de falar, ele só vai começar a captação lá no dia, acho que é dia 10, não, dia 10 não, dia 8 de janeiro. E hoje é dia 7 de dezembro. Então a gente tem um mês para fazer um PPL bem feito. Então cada conteúdo é muito bem pensado, cada live é muito bem pensada, sabe? Tudo muito organizado para que dê certo. Fechou? Então é isso. Boa, já falei. Agora vamos para a parte prática. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre doutrina. Processo de doutrinação. Qual que é o primeiro passo para você ter um processo de doutrinação muito bem feito? Primeiro, você tem uma causa para o público abraçar. O que é a causa? Quando eu falo que o ChatGPT não substitui o copywriter, porque o copywriter é uma mente pensante que consegue entender o público e gerar emoção diferente de uma máquina, é a causa para um copywriter abraçar. E perceba, eu não me escondo a crença que eu tenho que gerar no público. Eu não escondo. Eu elucido. Deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ler isso aqui que fica ainda mais atual para vocês entenderem como que a gente constrói isso de uma forma verídica. Eu acho que isso é muito válido, muito válido. Mas olha só. Isso aqui é muito válido para vocês, velho. Muito válido. Aqui, ó. A fórmula para você conseguir doutrinar uma pessoa é você deixar muito bem clara a sua crença, você mostrar qual que é o desejo que as pessoas possuem e você elucidar o seu desejo frente ao seu produto. Simplifiquei, né? Simplifiquei demais. Demais. Eu queria ler uma frase aqui, ó. Conteúdo de doutrinação é aquele que faz eles crerem que precisam comprar. É a maior parte dos conteúdos entregues. É o conteúdo que circula diariamente nas suas redes sociais, fazendo o papel, lembrando, circula, não quer dizer que é postado, fazendo o papel de retirar os medos, inseguranças da sua audiência, gerando esperança sobre o futuro, alinhando os valores deles com os seus, fazendo eles confiar em você, gerando vínculo emocional, tá? Quebrando as falsas crenças sobre o produto e serviço que você quer vender e construindo as crenças certas que eles devem ter para avançarem mais fácil na jornada com você. Se eu tenho uma audiência, essa audiência eu já sei qual que é a crença que eu tenho que fortalecer. Eu apenas doutrino cada vez mais, a tendência é que no lançamento eu tenha demanda reprimida. É isso que eu estou tentando colocar na tua cabeça. Que quando você começa a ter demanda reprimida, você começa a vender mais, você começa a fazer as coisas mais fáceis. Os lançamentos começam a ter um ROI maior. Entende essa relação? Para ter doutrina, o que é que tem que ter? O público tem que confiar em você, tem que ter uma esperança no que você prega, você tem que ter uma inspiração para ver o resultado de quem aplica. Aliás, o público tem que ter inspirações para ver o resultado de quem aplica e entender as histórias contadas ao longo do tempo sobre aquilo. Desejo pela sua crença, para doutrinar tem que ter desejo pela sua crença, que você vai vender e que vai ser entregue pela solução que você está apresentando. Boa. Essa frase, de onde é que ela surgiu? É bom a gente falar as origens das coisas, né? Para não parecer que eu criei tudo. E realmente, pessoal, eu crio algumas coisas, isso é verdade, graças a Deus. Só que eu pego muito do que os grandes aplicam. Isso aqui quem aplicou foi o Rafa Marques. Foi o Rafa Marques, tá? E quando o Rafa Marques aplicou isso aqui, foi em 2022, eu acho que eu tive acesso. Eu paguei um valor X, eu comecei a entender como que ele queria conteúdo. Só que ele não ficou falando sobre Reels, Carrossel, não ficou falando sobre IGTV, acho que tinha na época. Ele falou sobre processo de doutrinação. Ele falou sobre você pré-enquadrar o público para vender depois. E é isso que mudou o jogo. Por isso que o pessoal tá querendo fazer, agora a gente tem o Yeezer saindo de Carrossel e fazendo Reels. O segredo tá no Reels. Não é isso, mano. Para de ser bizonho. Só segue por esse caminho quem quer atalho. Só segue por esse caminho quem não vive o bastidor de verdade. Só segue esse caminho quem realmente não vive a parada de verdade, mano. Esse é o game, entendeu? Esse é o game que ninguém lhe conta, sabe? Aí você fica lá olhando Instagram e eita, esse aqui é o segredo do Instagram.
agora eu entendi, é só fazer um vídeo igual. Não é, mano. É a forma como você trata a sua audiência, sabe? Vamos lá, processo de doutrinação. Mostrar a causa que o público deve abraçar. Anota. Provas de que essa causa é verdade, tá? E começar a entender sobre o público. O que é entender sobre o público? Saber o que é que impede o público de ter resultado. Se eu sei que, olha, coloca a tua mente aqui agora, presta atenção, porque isso aqui muda o teu jogo. Tô falando sério, não tô falando brincando. Porque isso aqui muda o jogo de todos os processos que eu entro. Se eu sei que o problema do público tá sendo, por exemplo, emagrecimento. O problema do público tá sendo doce. Não consegue resistir ao doce. Ó, falei e salivei. Não consegue resistir ao doce. Se eu sei que ele não consegue resistir ao doce, é o problema que ele está vivendo agora, eu posso trazer a minha crença e provar isso. Se eu sei que o problema hoje dos mentores são pessoas que não estão conseguindo atrair quem nunca comprou mentoria, mentor cria conteúdo, mentor posta story, mas muitas das vezes não consegue gerar boas causas. Esse é o problema dele. Agora, se eu falo de que o problema dele é resolvido porque ele não tem uma boa copy, eu estou justificando o problema dele com o que eu tenho. Entendeu? Entendeu? Boa. E aí você tem que falar com o mesmo tom do público, que é o estereótipo em si. Ah, eu sei que mentores são casados, então, opa, tem uma aliança. Então, eu sou noivo, estou no caminho. Ele consegue ver aquilo ali e se identificar. Ah, mas agora eu vou vender para o mercado de afiliação. São pessoas mais novas, são pessoas, sabe? Eu posso carregar um pouco mais desse estereótipo sem deixar de ser eu mesmo. Acho que esse aqui é um princípio muito importante. Deixa eu só ver se está gravando, que é importante, tá? Vai que não está gravando. Está gravando. Isso aqui é um princípio de comunicação muito importante, tá? Eu não posso deixar de ser eu mesmo, a nenhum momento. Mas eu posso carregar um pouco mais desse estereótipo. Empresários, muitas das vezes empresários usa relógio, opa, eu vou comprar com essa intencionalidade, tá? O público tem que prestar atenção na intenção do expert de poder ajudar na hora de ensinar. Pessoal, isso aqui é percepção, tá? Eu vou fazer de tudo para deixar claro para o meu público de que eu realmente quero ajudar. Pessoal, vocês estão pedindo. Eu estou aqui para lhe ajudar. Pessoal, vocês estão querendo. E eu estou aqui para ajudar vocês. Sabe? Esse tom de comunicação funciona muito bem. Bizarramente bem. Bizarramente bem. Então procura fazer isso ao teu favor. Procura encontrar um jeito de você demonstrar que você realmente quer ajudar. Tá? Outros pontos. Você tem que saber quais são as travas, identificar os medos. Isso aqui é poderoso demais. Entender as crenças que o público tem e por que foram formadas. Por que hoje muitas pessoas compram cursos de fazer conteúdo na internet? Porque ela possui crenças muito fortes em relação a criar conteúdo na internet. A principal, quem cria conteúdo é rico. Quem cria um conteúdo e viraliza é rico, porra. Entende? Isso passa na cabeça de muita gente. Quem cria conteúdo, então por que isso foi formado? Porque influenciadores mudaram de vida, MCs mudaram de vida, pessoas que viralizaram mudaram de vida. Entende? Então isso é muito importante. Eu saber qual a crença que o meu público tem. Cara, qual a crença que o psicólogo tem? Eu vou falar porque eu já trabalhei nesse mercado. Uma das principais crenças é de que eu preciso construir minha própria clínica. O pessoal acredita muito nisso. Uma das principais crenças, eu tenho que valorizar o meu tempo e eu tenho que comprar mais cursos. Quanto maior for o meu currículo, mais caro eu cobro. Isso é o que passa na cabeça de muito psicólogo, velho. Muitos psicólogos, mas vários. Aí eles se endividam muito para conseguir pagar formações, para conseguir pagar pós, para conseguir pagar... Só que, tipo assim, eles não fazem, pessoal, com intencionalidade de tipo, eu vou atender a criança, não, eu vou fazer uma pós de criança. Não, eles fazem tudo descaralhado, pô. Sem pensar. Acredita? Então isso é uma crença. Que é formada por quê? Porque quanto mais você estuda, mais você recebe. Opa, entendi. Ele estudou 4 anos, 4 anos eu acho. Ele estudou 4 anos, então se ele estudou 4 anos, ele é mais inteligente do que uma pessoa que não estudou. Então por isso que ele cobra mais caro. Isso é uma crença que existe na cabeça do público, entendeu?
Acontece bastante na cabeça do público essa relação. Então, quando eu mostro isso e eu uso isso ao meu favor, eu vendo mais. Olha, se você acredita que para cobrar mais você tem que fazer mais cursos, você está completamente errado. Na verdade, você tem que saber se valorizar. Pronto, a comunicação é uma narrativa que vende pra caralho pra psicólogo. Vende, eu acho que eu vou vender pra psicólogo, inclusive. Qual a insegurança do público? O que meu público tem vergonha? Estudou 4 anos e não consegue cobrar R$ 300 por uma consultoria? É foda, né? Apontar as barreiras que o público não vê. Quais são as barreiras que o público não vê? É porque quanto mais eu entendo sobre a dor do meu público e mais eu mostro que eu entendo, mais o público me vê como autoridade. Entendeu? Isso é natural. Perigos que o público corre. Por exemplo, tem muito psicólogo que vai para o setor da saúde. Cara, esse psicólogo cobra tipo R$ 30 por hora, pô. Bizarro. Bizarro. Porque muitas das vezes ele é terceirizado. Então não é um serviço tão bacana. Tem psicólogos hoje que cobram R$ 450 por hora. E psicólogos que cobram R$ 30 por hora. Que diferença da porra, pô. Que é uma diferença de R$ 420 por hora. Pessoal, isso é uma diferença gigantesca. Enorme. Qual o motivo disso? Aí você mostra que o público pode correr esse risco. Ter a plena noção do que vai desbloquear esse público. Pessoal, o que é desbloquear? Quando a gente vende um produto, esse produto aqui, ele é feito para você desbloquear um ponto dentro do mercado digital. Que é você entender essa relação de demanda reprimida. Que é crença, audiência e doutrina. Para você vender mais com menos investimento. Então isso é muito simples, entendeu? Não precisa de muito mistério. Não precisa de muito mistério. Então, quando eu lhe ensino isso, você começa a ter esse pensamento. Você está anotando aí, você está anotando. E você começa a aplicar, já era. Eu estou tendo um desbloqueio só. Isso é uma diferenciação do mercado inteiro. Por quê? O mercado inteiro, muitas das vezes, quando pensa em solução, pensa em entregar tudo que a pessoa precisa. Muitas das vezes, não. Ela só precisa de uma solução. Que eu estou te entregando agora. Por um preço bizarro. Não é nem barato. É bizarro. Não vai vender mais por esse preço. Fechou? É isso. Próximo tópico que eu quero muito que você entenda é só um ponto aqui, tá? Pra não esquecer. Tá. Sobre continuar sobre doutrina em si. Sobre doutrina. Deixa eu só pegar aqui um ponto aqui. Sobre doutrina. Não é para você se comunicar de uma forma como se fosse um conteúdo tipo, sabe? O que você tem que saber na sua cabeça agora? O que é que meu público grita? O que quer dizer o público grita, né? Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá. O que quer dizer isso que eu tô querendo elucidar sobre o que é que o público grita? Eu saio muito pra trabalhar, tá? Às vezes eu não fico tão à vontade em trabalhar em casa. Às vezes eu não fico à vontade em trabalhar no escritório. Às vezes eu tenho que Vitor Chianca tem problemas, caso você não saiba. Acho que nunca revelei isso publicamente. Mas é um problema de personalidade. Às vezes eu tô muito calado. Às vezes não é um problema, é algo que Deus me deu, né? Então, tenho que saber lidar com isso. Isso não é uma falsidade, não. É o jeito que eu nasci. Então, eu nasci, para quem conhece sobre DISC, eu nasci com influência e estabilidade muito alta. Aí quem sabe sobre isso sabe que influência é a pessoa que quer falar a todo momento, como eu quero falar hoje. E amanhã eu posso querer falar com ninguém. Entendeu? É isso. Dia após dia. Então, eu tenho um certo problema, certo? E esse problema, ele é gritante. Ele grita dentro de mim. E ele gera algumas emoções. O que é que eu estou querendo te mostrar agora? É que existem emoções que são causadas por problemas que o público grita para tentar resolver. Agora eu vou te entregar de mão beijada essas emoções para que você possa usar ao seu favor para você conseguir vender mais. Entendeu? Porque quanto mais eu sei das emoções que o público tem, mais eu vendo. Por isso que eu acredito que ChatGPT não vinga, pô. Não vinga. Fechou? Então vamos lá. Quais são as principais emoções? Medos, insegurança, ódio, inimigo em comum, raiva, vingança,
Alguma emoção como nojo, alguma emoção como tristeza, tá? Identidade e autoajuda. O seu público sempre vai gritar por isso. Eu trouxe meu caso, agora eu vou trazer outro caso. Tava eu no shopping, eu trabalhando ali, daqui a pouco eu escuto bem de leve. Eu queria fazer conteúdo no YouTube. Mano, sabe quando você escuta coisa assim, tipo, só de fundo assim, ó? Aí eu olhei, opa, falou minha língua, falou comigo. Falou minha língua. Aí quando o cara falou sobre isso, eu falei, mano, aliás, eu não falei com ele, mas eu fiquei prestando muita atenção, né? E ele era um cara que era corretor, entende isso? Ele era um cara que era corretor, que vendia imóveis, e observou que o mercado de imóveis está mudando. Opa! O pessoal não está só fazendo conteúdo no Instagram, o pessoal está fazendo conteúdo no YouTube. Mostrando a casa por dentro. Então, o cara que está lá em São Paulo, vê um apartamento aqui em João Pessoa, só porque tem o nome João Pessoa e o preço ele compra. Essa é uma onda do mercado agora, entendeu? Então, qual que é a emoção gritante no público? Qual que é a emoção gritante no público, mano? Pelo amor de Deus, autoajuda, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. Como é que eu posto? Como é que... São vários problemas. Problemas causados por insegurança. Insegurança que às vezes você sente aí do outro lado. Insegurança de não aplicar, insegurança... Aí existem vários caminhos. Mas por insegurança gigantesca, tá? Ele tá precisando de uma autoajuda. Então, conteúdo não é só sobre a parte técnica. É tanto que conteúdo técnico tende a dar muito pior em retenção e engajamento. É muito mais sobre isso que o público grita. Entendeu? Então, beleza. Falei um pouquinho sobre público, falei um pouquinho sobre crença. Agora eu vou falar sobre o último ponto, sobre crença, tá? Esse é o último ponto. Para depois eu falar sobre doutrina de novo. Para depois eu falar sobre público de novo. Não tem ordem. Vamos lá. Antes de você colocar uma crença, você tem que quebrar as crenças que já existem na audiência. Se eu tô falando que para vender na internet agora você tem que criar conteúdo, opa, qual a crença que pode ser anterior? Ou qual a crença que ele já tem que enfraquece a minha? Ou, sabe? Ah, não, agora já não é mais conteúdo, agora tem um comercial. Se eu for falar que para ter resultado no mercado digital tem que ter um comercial, eu tenho que quebrar a crença do conteúdo. Como que eu quebro? Aí, anúncio, aí vem produtos. Produtos como esse aqui quebra crenças. Aí vem stories, aí vem conteúdo. Existem vários pontos, tá? Mas para você colocar uma nova crença que fortaleça o seu produto, você tem que quebrar as que já tem. A não ser que as que já tem é complementar a sua. Tá ok? Agora existe um método para você criar uma crença no público. Eu falo isso aqui com muita responsabilidade. Por quê? Criar crença no público é você moldá-lo um pouco. Tá? Então vamos lá. Qual que é o principal ponto? Não use isso de uma forma errada. Não use isso com produtos de placebo. Eu não admito. Então vamos lá. Deixe muito bem claro e evidente qual que é a crença que você quer gerar no público. Deixe muito claro. Mas claro que nem essa luz daqui. Claro. O público tem que saber de uma forma simples qual que é a crença que você tem que colocar na cabeça dele. A partir da crença você faz a narrativa. A partir da crença você faz o movimento. Porque a crença é a causa que você quer que ele abrace. Ok? Tá ok? Depois, torne isso importante. Por que ter novas copies, não pelo ChatGPT, mas por um ser humano, faz com que ele venda mais? Pronto, isso é uma crença. Por que isso é importante? Porque um ser humano entende outro ser humano. Um ser humano passa por dores. ChatGPT não consegue passar por dores. Um ser humano consegue gerar emoção. ChatGPT não. Então, eu trago isso que é importante. A importância pode ser de algo futuro, pode ser de algo passado. E o presente é, mostre o quanto que isso é necessário para ter mais ROI, para ter mais faturamento, para diminuir o investimento e ter mais resultado, para você conseguir ter novas copies. Existem muitas nuances que eu mostro porque que é importante.
Importante e necessário pode parecer muito parecido, tá? Pode soar como muito parecido. Mas, na verdade, importante pode ser algo do futuro ou algo do passado. E necessidade é algo do presente, tá? Torne o seu aquilo fácil. Facilite o processo. Se eu sei que o cara precisa deixar o ChatGPT de lado e contratar um copywriter, essa é a crença que eu tenho que facilitar esse processo. Facilitar por quê? Porque não pode parecer algo difícil, não pode parecer algo distante. Não é barato, e realmente não é barato, mas não pode parecer algo distante. Não pode parecer algo que, ai, do outro mundo, ai, eu vou contratar um copywriter para minha operação, ai, que dor de cabeça, o cara não vai entregar a demanda. Entende? Então, tem que facilitar as coisas. Então, esses 4 pontos que eu falei agora, eu falei 5 na verdade, né? Esses 5 pontos eu vou repetir, deixar claro a crença, colocar essa crença em movimento e em narrativa, depois mostrar o quanto que isso é necessário e importante e tornar fácil. Pronto. Tá aí o método para você criar bons conteúdos a partir de agora. Lembrando, esse é o método que você vai dizer no seu conteúdo. Não quer dizer que é o script em si, tá? Você pode falar isso de diversas formas, fechou? Dica, bata sempre no mesmo aquilo. Quanto mais você muda de crença, mais difícil fica converter o público, tá? Outra dica, notar a resposta do público frente a quando você diz a crença. Beleza, eu acredito que o público tem que acreditar que, mano, o que vende no mercado digital é ter comercial, não é fazer lançamento. Opa! Quando eu falo isso pro público, qual é a reação dele? Então a forma de você apresentar pode ser em lives, pode ser em conteúdos que nem esse, pode ser em calls, pode ser por ligação, pode ser por stories, para você ver como que o público reage a isso. Isso vale muito a pena, tá? Você entender a resposta do público frente ao que você está dizendo. Falar dessa sua crença de formas diferentes. Porque senão vai ficar muito chato, muito robótico. Então não fica falando a mesma coisa toda hora. Ah, faça copy, contrato copyright. Não, posso falar de uma forma totalmente diferente. E aí que tá o segredo, tá? E quando você fala de uma forma diferente, você sai do óbvio. Eu vou trazer aqui um caso para ser direto ao ponto, que é o caso da VTurbo. A VTurbo, ela tá fazendo muito conteúdo técnico. Então é uma ferramenta muito boa, que na minha visão hoje domina o mercado de PSL. Já tá tendo agora concorrentes, Thiago Vinci vai criar um concorrente. E eu tenho certeza que ele vai criar um concorrente e ele vai fazer conteúdos melhores. Porque ele domina mais essa parada de fazer conteúdo. Muito melhor, sabe? Na minha visão, por causa do histórico dele, de criar conteúdo. E aí João Campos está mais tempo na oferta direta. Então a mente é diferente, sabe? Das duas pessoas. Um que faz mais oferta direta e ficou mais conhecido por isso, e outro que faz mais conteúdo. Que é posicionamento, lançamento. Então, você não tem que mostrar a sua crença de uma única forma. Mostre de diversas formas. Mostre de uma forma que seja mais extrovertida. Entretenimento. Pode ser um caminho. Entende? Isso é inteligente. Depois, ter endosso. Ter prova. Tenha boas provas. Por que ter comercial é melhor que fazer lançamento? Por quê? Prova. Comprova pra mim, porra. Fechou? Agora vamos lá. Checklist. Público. Anote isso aí sobre público. Público. Qual que é isso aqui? Meu Deus do céu, isso aqui é o segredo da parada mesmo. Primeiro ponto sobre público. Identificar quem compra. Quem compra de quem? Dos seus concorrentes. Dos concorrentes dos seus concorrentes. Dos concorrentes de um mercado diferente. Por exemplo, se você vende, deixa eu ver aqui, um produto aleatório, pack de e-mail marketing. Qual que é um concorrente do pack de e-mail marketing? Lachute. Qual que é um concorrente de um outro mercado? O cara que vende pack de copy. Entendeu? Identifique qual o padrão do público que compra. Vitor, eu não consigo identificar isso. Eu não tenho plataforma. Olha depoimentos. Depois, sempre faça o sistema de doutrinação com o público grande, não com o público pequeno, tá? Depois, só trabalhe com o público que tem desejo de mudança, que compra outros produtos, que segue seus concorrentes, que fica vendo informações, que procura pelo conteúdo que você já entrega. É difícil, mesmo assim gera muita escala, quando você vende para quem é fora do mercado digital, que nunca comprou um infoproduto antes. É difícil.
gera escala. Mas é o público mais difícil hoje de converter. Talvez você não tenha verba para isso hoje. Não vale a pena. A questão é, no seu lançamento, para você ter mais resultado com o investimento, você tem que causar desejo no público de ter essa mudança que você tá pregando a todo momento. Tá? Qual que é o público que geralmente tem um desejo de mudança? O público que compra informações, segue concorrentes, procura pelo conteúdo, tá? Se o público for viciado em comprar, melhor ainda. Que você vai vender mais fácil. Depois, perceber se a sua audiência é acessível ou não. Isso aqui é porque no conteúdo, é porque esse conteúdo aqui é muito pegado da gringa, sabe? Mas é canal de aquisição. Será que o meu público tá no YouTube? Será que ele tá no Instagram? Será que ele tá no TikTok? Não sei. Agora vamos lá para o checklist da audiência. Vamos lá. Tem que ter muitas pessoas que se envolvem com um problema que elas passam agora, que apenas a minha crença resolve. Tá ok? Que foi muito aquilo que eu falei. Você tem um problema, aí você vai doutriná-las, né? Você tem um problema que ela vive, aí você mostra que o que você tem é a solução para aquilo. Então você tem que saber se tem muitas pessoas passando por aquele problema. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas hoje que passam por problema em tráfego pago, sabia? Contrata gestor e leva um pé da bunda. O gestor investiu e não deu resultado. Mano, existem muitos problemas voltados a tráfego pago, muitos, tá? E aí você mostra que a sua crença resolve. Depois, o público compra, ter noção do cliente dos sonhos, terá interesse em comprar o que estou vendendo, tem outras pessoas com bons resultados ao vender para esse público. Existe um problema universal desse público. O público é viciado em comprar e tem resultados em informações. Perceba isso. Depois, meu público se reúne em algum lugar. Meu público, por exemplo, qual que é o foco disso aqui, né? Do público se reúne em algum lugar. O primeiro pensamento que você pode ter é: eu vou ter que anunciar numa fanpage do Facebook, mas não é isso o caso aqui não. O caso aqui é onde é que esse público consegue gerar crenças, entendeu? Por exemplo, se eu estou falando que existem muitas pessoas que possuem problema em relação à gestão de tráfego, onde é que esse público se reúne? No perfil do Pedro Sobral, entendeu? Esse é o ponto. Entenda o estereótipo do público. Uma coisa é você vender, por exemplo, iGame. Existe um estereótipo. Outra coisa é você vender mentoria. Existe outro estereótipo do público. São públicos distintos, tá? Sobre público só tem mais um ponto. Só tem mais um ponto a ser acrescentado sobre público. Deixa eu só encontrar aqui. 1 minuto. Coisas que você deve saber com exatidão. Cadê, meu Deus do céu? Isso aqui. Vou deixar a pessoa esperando, né? Cara, não tô encontrando, velho. Já falei, peraí, que eu já falei. O que mais que falta, meu Deus do céu? Público! Aê, agora foi. Oi, agora foi. Público! Saiba também quem que o público é, o que realmente eles querem, como eles podem obter ajuda, isso é interessante. Quais os principais valores e crenças do público, por exemplo, família é um valor muito comum. Em que estado eles estão atualmente? As pessoas que criam conteúdo estão muito frustradas. Isso é um estado. No que elas acreditam, já falei. Como é o comportamento delas, isso aqui é rico, tá? Se você entender só sobre o comportamento do seu público, você vende o que você quiser. Pode perceber, acho que o Aguiar está falando um pouco mais sobre isso. Só que isso já é um pouco antigo. Que ele falou sobre... eu vou fazer o conteúdo aqui. Eu não sei se está ainda, tá? No vídeo dele. Eu vou fazer esse conteúdo aqui, mas eu acho esse conteúdo muito chato. Se você tá achando esse conteúdo chato, a sua audiência também acha. Então, o cara que é expert, que tá gravando, ele fala isso, pô. Entende? Então, ele entende muito mais sobre o comportamento do público. Naturalmente, ele vende mais. Tá? Entender sobre o comportamento é você entender também sobre dia a dia. Quer ver um exemplo? Teve um expert que ele vende pra quem é Uber. Formas de você conseguir ganhar mais dinheiro sendo Uber. E um dos sons que ele usou foi aquele som de chamar o aplicativo. Lembra aí do som? Plam, 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 plam. Ele usou aquele som em criativo. Então isso é muito comportamento, pô.
Você entende tanto sobre o público que você pega o comportamento dele e usa contra ele. Entendeu? Quem tem resultado mais rápido quando compra o produto em você? Quando você identificar isso, você sabe qual que é o seu ICP ideal, tá? Muitas pessoas estão mostrando aí fórmulas prontas de ChatGPT. Isso, o pessoal viaja demais. Mas o pessoal está mostrando fórmulas prontas de ChatGPT para você identificar coisas simples. Que é, qual é o público que tem mais resultado quando compra de você? Qual que é esse público? Ah, é quando eu vendo para mulheres que fizeram isso, isso e isso, elas possuem mais resultado. Pronto, esse é o seu ICP ideal. Tá? Quem é o público que está pronto para botar a mão na massa e executar? Quem gera mais depoimento para você? Tá? Quais perfis... Isso aqui é muito rico, tá? Mas vale muito a pena. Isso aqui é muito rico, dá trabalho e vale muito a pena. Quais são os perfis que esse público segue? Pessoal, isso aqui é foda. Porque quando a gente olha para o mercado digital, a gente acha que as pessoas seguem apenas experts, pô. Mas não. Não. Sabe uma coisa que eu identifiquei uma vez? Existem certos padrões de comunicação quando você vende para a mulher. Por exemplo, quando você vende para a mulher, é bem provável que ela siga a Gozip. É bem provável. Aí uma vez, eu não sei se foi acatado, mas uma vez em consultoria, eu falei sobre isso, a pessoa gostou, eu falei, olha, faz um criativo como se fosse da Gozip. A imagem e você descreve o evento na legenda. Eu não sei se aplicou, não me lembro agora na época. Mas foi uma boa ideia, entendeu? Porque eu percebi o que é que o público segue. Aí eu comecei a furar a bolha. Eu não falo só para quem já é do mercado, entende? Eu furo a bolha. Isso é interessante. Então perceba o que é que eles seguem lá no Instagram. Quer uma dica para fazer sobre isso? Pede para os teus alunos tirar um print do Explorar. Pronto. Depois, canais do YouTube que eles seguem. Isso é muito bom. Podcast que eles ouvem. E quais são as buscas que eles fazem no Google. Pronto. Isso aqui é fundamental para você ter o seu público ideal. Fechou? Tamo junto. Caralho.